Dúvidas? Será que teremos a morte de Oromaito mais uma vez confirmada como a mentoria de Stain? Eu havia especulado isso semanas atrás, quando já foi anunciado o abandono do Midoriya da UA. Será que agora que o Midoriya praticamente abandonou o Oromaito para cada vez estar mais próximo do perigo, isso vai acontecer? Bora falar sobre os spoilers e depois a gente conversa mais sobre cada painel. Hello, Ardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Boku no Hero Academia, onde o foco é falar sobre os spoilers do capítulo de número 317, e quando o capítulo for lançado com todo o contexto, a gente volta aqui para falar aí mais exatamente, detalhadamente do capítulo. Agora são especulações e falar um pouco do painel com a minha visão, ainda sem ter o contexto completo por não ter lançado o capítulo. Então já dá like, já compartilha e já comenta sua opinião, concordando ou discordando da minha visão, visando o spoiler e não o capítulo com contexto. Lembrando, opiniões de quem já leu o capítulo não serão válidas, você vai esperar o vídeo do capítulo. Só quero aqui comentários sobre quem não leu o capítulo e tá se baseando no spoiler junto nessa linha de raciocínio com a Haru-senpai. Então já tá falado aí, se for seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva, dá like, compartilha com os amigos, com as amigas que gostam de Boku no Hero, para que a nossa tripulação de heróis cresça. Afinal, o que tá diminuindo em Boku no Hero é herói, então tem que crescer aqui no canal um monte de herói, não é mesmo? Então se inscreve para que o mundo dos heróis cresça e quem sabe os heróis tenham, digamos, um brilho e possam retornar e ajudar o Midoriya. Afinal, os heróis querem ajudar o Midoriya, mas para que eles possam ajudar o Midoriya, muitos querem contar o segredo do One for All e muitos ainda se opõem. Então a situação tá tensa lá. Mas, para todo caso, vamos logo começar os spoilers do capítulo de número 317. Começando a linha de spoilers, vamos logo aos painéis finais do capítulo. É interessante por conta que o capítulo de número 317 vai ter alguns painéis de início falando sobre... vamos contar o segredo? Não podemos contar, mas teremos mais apoio. Assim, agora a gente pode fazer um time voltado para a proteção de Midoriya e Zuko, enquanto a gente tenta achar rastros da liga, já que a gente não tem mais rastros. Vamos ajudar, vamos contar para todos. Então, acontece que teve esse blá blá blá, que eu não vou falar agora, pra gente ir logo pro spoiler principal, que é o que eu mais tô empolgado, que é o distanciamento, o isolamento do nosso querido Midoriya indo para o perigo e abandonando suas origens. É interessante por conta de que Oromaito, ele terá uma morte muito sofrida, muito cruel, segundo a profecia do Night Owai. E é interessante porque isso já está acontecendo. Afinal, a gente vê que ele está com a consciência pesada, ele se sente culpado. Afinal, ele não conseguiu fazer a Era de Paz ser definitiva. Ele moldou uma era, mas essa era se desfez. O sistema acabou. E diante disso, nosso querido Oromaito está culpado por não conseguir mais ajudar o Midoriya de nenhuma forma. E diante disso, a gente deve se lembrar, o Midoriya decidiu se apartar do lado do Oromaito por conta que ele sabe os perigos que é ficar ao seu lado. Ele lembra dos seus companheiros heróis, seu mentor, seu sensei, o Aizawa, o Bakugou e geral que foi ferido na grande luta contra Shigaraki. Ele já tem esse trauma na sua mente, no seu psicológico. E agora ele lembra que cada vez que ele encontra um assassino a mando do One for All, ou melhor dizendo, do All for One, acontece que ele se autodestrói como a Lady Nagan quando ele tenta pegar rastros da localização, segredos do Shigaraki. Então ele sabe que se o Oromaito pegar, digamos, um desses e conseguir alguma informação, vai se autodestruir, ao ponto que pode ser muito perigoso para alguém que já está aposentado como herói. Então é interessante porque o Midoriya está priorizando a segurança do Oromaito, se separando do mesmo, se apartando, se distanciando. Então, sério, tá muito impactante, tá muito interessante. A mentalidade do Midoriya está focando nas palavras do Oromaito. Tsugi wa omae no tan. É a sua vez, na próxima é o seu turno. É interessante, porque aquelas palavras da terceira temporada ficam na mente do Midoriya atualmente. Ele sabe que ele é o usuário do One for All agora. Agora está na vez dele se tornar o símbolo da paz, dele moldar a nova era onde todas as pessoas podem sorrir e ficar em paz e confiar nos heróis novamente. Então é interessante, porque você vai ver que em outros momentos a gente vai conversar mais sobre isso, sobre a visão amadurecida do Midoriya, mais ampla sobre o sistema, mas é interessante visar que o Midoriya, ele se tornou uma lenda já pelas pessoas. As pessoas já comentam sobre o garoto que não parece um herói, mas salva todos, que nem o Oromaito. Porém, a diferença na forma como as pessoas expressam a sua visão sobre o Midoriya não é uma visão que elas são muito aconchegadas, como era o Oromaito quando salvava. Elas reconhecem que o Midoriya está salvando, mas não é como se ele parecesse um herói como o seu mentor era. E é interessante isso. A gente vê, o Midoriya pode se tornar o maior dos heróis, mas será que será o maior dos heróis como o seu mentor era? Essa que é a questão. Então tá muito interessante o background, digamos que os painéis focados, design do Midoriya, a forma como ambienta o personagem tá muito excelente. Digamos que consegue causar um impacto determinado painel e close, como foi mostrado os painéis finais,
que talvez vocês estejam vendo rapidinho em segundos aqui por conta que é spoiler, então é um vazamento que ainda não pode ser mostrado, né, tão estampado. Mas, para todo caso, é interessante a gente ver aonde o Midoriya tá chegando cada vez mais longe, mas com isso, pode ser que o sofrimento continue vindo ao seu ápice. Afinal, o Midoriya está cego, ele não está visualizando mais nada. E diante disso, será que a morte do All Might não seria útil para que ele perceba ao seu redor que ele não está sozinho? Afinal, lembre das palavras de Bakugou. Na batalha final que eles tiveram, Bakugou diz, você não está sozinho, você não é o All Might. Lembre-se dos seus companheiros para lutar. É interessante, porque será que só no sofrimento o Midoriya vai conseguir perceber isso novamente? Tá aí a questão. Mais uma vez eu digo, a morte do All Might tá sendo uma camada que já tá sendo desenvolvida e vai causar um grande impacto quando acontecer, por conta que o Midoriya, ele está apartando-se de todos, e quando acontecer essa morte, ele vai voltar às suas origens e ter o laço com os companheiros, mas terá a visão sobre o mundo inteiro do heroísmo, algo que os seus companheiros provavelmente não terão. Então, sério, o Correio tá fazendo uma camada que vai ser excelente para a narrativa de Boku no Hero. Tá sendo incrível, impecável ver isso. Mas, para todo caso, acredito que a gente já falou sobre uma parte importante. Mais uma vez, eu elogio a excelência do Bakugou como personagem. É algo que está sendo comentado pelas pessoas em diversos fóruns da internet. O Bakugou sabe, ele é o que melhor entende a natureza do Midoriya, é uma maldição, o One For All é uma maldição, por conta que para alguém que é gentil e bondoso como o Midoriya, é algo que sempre vai colocá-lo em perigo, ele sempre vai se autodestruir para proteger a todos, como a gente está presenciando. Então é interessante. Por mais que o Bakugou tenha tido todas as suas críticas, a gente vê que em camadas de desenvolvimento ele é o melhor personagem, além de ser o melhor amigo que consegue compreender a natureza do Midoriya. Sério, diante disso, eu estou empolgado por conta de que provavelmente quando o All Might voltar pra UA, Bakugou vai saber de tudo e também vai se apartar da UA, vamos ver ele ao lado do Midoriya, vai ser muito bom. Mas, para todo caso, é interessante por conta de que Midoriya se despedindo, falando para o Might não ficar próximo dele, que agora tá na vez dele, ele já tá bem, ele pode usar o One For All 100%, acontece que ele se vai. Aparentemente, após o Midoriya sair de lá, acontece que o All Might tá culpado. Porém, o Sten aparece e ouviu toda a conversa. Diante disso, o que podemos esperar? Muita empolgação, né? Expectativa feita. Tô muito empolgado pro capítulo quando for lançado e para o próximo capítulo. Sem dúvidas, um excelente spoiler de excelentes informações. Afinal, a gente falou sobre o painel principal, porém ainda tem detalhes que eu quero falar com vocês. É interessante porque eu vou deixar agora para falar mais isso quando for lançado o capítulo, porém o Midoriya tenta acalmar o All Might. Não é como se o All Might agora tivesse que ficar ao lado do Midoriya, ele tenta falar palavras mesmo que sejam mentiras, que ele já pode controlar o 100% do One For All, ele já pode estar numa zona de perigo e não tem mais do porquê o All Might ficar ao seu lado se preocupando e colocando sua vida no perigo maior. É interessante porque ele está verdadeiramente correto como errado. O que eu quero dizer com isso? O Midoriya, ele consegue usar, digamos que a nível 100%, algumas técnicas e individualidades. Porém, não sob o uso completo do One For All. O que eu quero dizer com isso? Veja a batalha contra Lady Nagan, que a gente vai falar em outro momento e não vai ser nesse, mas só para você ter uma situação da questão. O Midoriya conseguiu utilizar o One For All praticamente nos 50%. Ficou em 45%, mas foi em 50% porque ele sempre extrapola um pouco. E daí acontece que ele usou múltiplas individualidades. Porém, teve um momento que ele usou uma individualidade que faz com que ele possa replicar técnicas do All Might a 100%. Porém, ligue-se no que eu falei, ele usou uma individualidade. O All Might usava o One For All 100%. O Midoriya usa uma individualidade dentro do One For All que permite com que ele replique técnicas a 100%, que é a individualidade chamada Fajin. Perdão se a pronúncia não estiver correta, porque é uma derivação de uma palavra chinesa, em japonês significa outro termo, é utilizado-se, e acontece que assim o Midoriya chega realmente no nível 100% da questão. Porém, é um ataque queima-roupa. Ele utiliza do ataque e ele descarrega toda a energia. Então é como se ele fizesse um Detroit Smash, como se ele fizesse uma Charge Smash, porém a técnica vai sair depois. Ela fica só no determinado momento da explosão, depois ela sobe. Porém, é diferente do One For All. O One For All, quando é utilizado, ele pode fazer múltiplas sequências de ataque. Com essa individualidade, ele só usa uma vez e depois ele tem que recarregar mais uma vez. Deve ser citado isso porque assim você vê, o Midoriya pegou um hack, uma porta que ele chega no 100%, graças a uma individualidade dos primeiros usuários do One For All.
porém ele não tem controle sobre o One for All 100% ainda. Ele consegue replicar técnicas da Era Oromaito, mas não da maneira que o Oromaito fazia. Ele descobriu um outro método para replicar essas técnicas atualmente dentro dos limites da onde ele pode se estender. E isso é interessante porque, mais uma vez, eu elogio a camada de excelência da forma como o autor consegue escrever. A forma como ele faz com que o protagonista chegue no nível novo e não seja algo forçado, algo natural. O Kohei Sensei é o cara. Ele sabe fazer desenvolvimento e sabe conseguir fazer umas coisas esperadas ficarem perplexas. E de uma forma que não vai ficar forçado, a gente fala, esse cara é um gênio. Então, sério, ficou muito bom. E para todo caso, a gente vê que, de certa forma, o Midoriya falou uma verdade, mas também não é uma verdade. O que é? Ele é como o Oromaito, que era o foco. Depois disso, a gente vê que o Midoriya já se foi, acabou o painel. E com isso, a gente só volta a falar disso quando lançar o capítulo, ou até mesmo quando for capítulo de número 318. Porém, a questão ainda fica, Sten, se ele realmente apareceu, se isso não é fake, é realmente uma continuação dos spoilers verdadeiros, o que a gente pode esperar? O que ele vai falar com o Oromaito? O Oromaito vai falar para que ele siga e se torne o mentor do Midoriya, para que ele sempre fique de olho. O que o Sten vai falar? Afinal, o Sten já falou com o Oromaito, se eu não me engano. Lembre do final, antes do arco da Grande Guerra ter acontecido. Acontece que eles já foram visitar o Sten. Se eu não me engano, o Oromaito fala isso com a Izawa, acho que foi na noite pós-Natal. Então, é interessante porque o capítulo que vai ser lançado, o episódio de Boku no Hero dessa semana, vai falar mais sobre isso e daí a gente vai ver essa adaptação dessa cena. Então, possivelmente, o Oromaito vai conversar novamente com o Sten e com isso a gente vai ver o Sten talvez indo até o Midoriya. Mas, para todo caso, mais uma probabilidade, só concretizando algo que a gente já vinha falando meses atrás. Então, vamos ver, vamos esperar se vai realmente isso acontecer. Para todo caso, seria interessante, ainda mais agora que o Midoriya já tem uma visão mais ampla da situação, ver a visão de alguém que já sabia sobre essa situação há muito tempo. Vai ser legal essa conversa do Midoriya com o Sten, porque vai gerar um grande amadurecimento, e o Sten deve falar algo que faça com que o Midoriya perceba, talvez, as suas relações, a sua origem. Vamos esperar para ver. Para todo caso, é interessante por conta de que praticamente os spoilers mais relevantes já foram e com isso vai ter um spoiler ou outro. Praticamente o Todoroki vai mandar algumas mensagens para o Endeavor de alguma coisa importante, com isso que a gente pode esperar, não é mesmo? Será que ele quer saber alguma coisa muito importante que o Endeavor já sabe? Vamos ver. Para todo caso, geral quer contato segredo, geral pensa que não pode contato segredo, tem herói se demitindo porque precisava do apoio das pessoas, as pessoas não apoiam mais, então eles não aguentam a pressão e eles ficam tristes, entram numa deprê, porque se fosse uma pessoa, ele ficaria feliz de continuar sendo o herói, mas praticamente geral odeia, não quer mais apoio dos heróis, com isso o herói não quer mais trabalhar como herói, ele é um humano, no fim das contas, ele precisa de apoio também, ele precisa que as pessoas torçam, nem que seja uma, para que ele veja que ainda tem esperança no fim do túnel. Então, é difícil a questão, cada vez mais diminui o número de heróis, mas cada vez mais eles tentam achar rastros do Shigaraki ao For On, e cada vez mais o Midoriya vai se distanciando de geral, e geral tem que ficar atento para tentar ficar ao lado do Midoriya, porque senão o pior pode acontecer. E com isso, praticamente todos os spoilers estão exaltados, não tem muito o que falar agora, é esperar o capítulo para ter o contexto completo e o próximo capítulo. Enfim, me diga aí qual spoiler te deixou mais boquiaberto. Eu acho que todos são impactantes da sua medida, por conta de que faz com que a trama sempre seja impecável em todas as partes. O autor está de parabéns por isso, mas não tem como, né? Falar do nosso bad boy de cabelo verde é acabar com o nosso coração. Para todo caso, quero ver mais do Midoriya. Agora que ele vai estar mais apartado, acredito que vai ser o momento que a Yui vai voltar a ter foco, e até mesmo graças ao Oromaito, que deve falar com o Bakugou Todoroki. Para todo caso, teremos Sten, talvez com a entrada de Sten eles aproveitem para fazer o elo com Midoriya, e ainda teremos os outros heróis sendo desenvolvidos, o que pode gerar um impacto, porque daí a gente não sabe até onde pode se estender, se vai ser em relação com diversas questões ao redor, ou com o protagonista. Então, eu tô bem curioso. Quanto que o próximo capítulo promete ser muito épico, porque eu tô criando empolgação, por conta de que a gente não sabe em que linha o autor vai chegar agora, qual personagem vai ser reintroduzido ou desenvolvido. Então, com isso, é a expectativa criada e você já sabe. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata na